Olá, meu nome é Marisa Neguiche, sou fonoaudióloga e faço parte da equipe multiprofissional do CACIES. Não farei minha audiodescrição, porque nesta apresentação utilizarei a minha voz e será exibido slides apresentando o conteúdo e o vídeo do intérprete de Libras. Este módulo tem como tema a comunicação alternativa aumentativa. Abordaremos o conceito, quem pode se beneficiar, os tipos de comunicação alternativa aumentativa, recursos de baixa e alta tecnologia e os requisitos para a escolha da comunicação alternativa aumentativa. Falaremos ainda sobre a organização dos símbolos na prancha de comunicação. A primeira ideia que geralmente se tem do conceito de comunicação é que nos comunicamos apenas pela fala ou através da escrita. Porém, a comunicação entre as pessoas é bem mais abrangente. Usamos recursos verbais e não verbais que, na interação com o outro, se misturam e se completam. Assim, quando falamos, podemos, por exemplo, sorrir demonstrando concordar ou discordar com o que está sendo dito, ou ainda, através de expressões faciais, demonstrar interesse ou desinteresse por aquilo que está sendo falado. Porém, quando ocorre uma alteração na comunicação funcional, isso afetará consideravelmente as relações sociais, pessoais e a aprendizagem. Para auxiliar estudantes que não apresentam uma comunicação funcional, podemos recorrer à tecnologia assistiva, que é um conjunto de recursos e serviços criados para promover mais acessibilidade e autonomia para as pessoas com deficiência. A área da tecnologia assistiva, que se destina especificamente à ampliação de habilidades de comunicação através do uso de sistemas e recursos diversos, é denominada comunicação alternativa e aumentativa. A comunicação alternativa possibilita a construção de novos canais de comunicação através da identificação e valorização de todas as formas expressivas já existentes no estudante, podendo ser gestos, sons, expressões faciais e corporais, que são utilizados para manifestar desejos, necessidades, opiniões ou outras expressões utilizadas no cotidiano. O termo comunicação aumentativa ou suplementar se refere ao uso de recursos de comunicação para pessoas que têm pouca habilidade de fala. Falam poucas palavras, mas sem conseguir transmitir efetivamente a mensagem que desejam. A comunicação alternativa destina-se principalmente a pessoas que não falam ou não desenvolveram uma escrita funcional. Esse é o caso de estudantes que não se comunicam através da fala, como, por exemplo, autistas não verbais ou estudantes com paralisia cerebral, em que a expressividade está prejudicada devido a dificuldades motoras. Nessas situações, buscamos outros canais de comunicação que não sejam a fala, para que o estudante consiga se comunicar, podendo ser através de pranchas de comunicação, uso de aplicativos, entre outros recursos que veremos a seguir. Portanto, a comunicação alternativa aumentativa pode contribuir para ampliar uma comunicação já existente e limitada ou pode servir como uma alternativa quando o indivíduo não consegue se comunicar utilizando a fala. A comunicação alternativa aumentativa pode ser auxiliada ou com apoio, que é utilizada quando a pessoa com necessidade complexa de comunicação precisa de um instrumento ou recurso fora do seu corpo para interagir e se comunicar com outras pessoas, como, por exemplo, o uso de pranchas de comunicação, ilustrações, vocalizador, fotografias, tablets, entre outros. E pode ser não auxiliada ou sem apoio, utilizada quando a pessoa, embora não fale ou escreva, é capaz de usar o seu corpo no momento da comunicação, como piscar os olhos para dizer sim, movimentar a cabeça para não, fazer gestos com as mãos, movimentos corporais, sons com entonação, entre outras possibilidades. Estas habilidades podem permitir a interação com outras pessoas, principalmente com aquelas que fazem parte de sua rotina. Quem pode se beneficiar da comunicação alternativa aumentativa? Muitos estudantes podem apresentar dificuldades na fala ou na escrita, devido a algum impedimento motor, cognitivo, emocional
ou decorrente de outra patologia. Essas restrições funcionais os impedem de expressar seus conhecimentos, suas necessidades, sentimentos, de interagir com outras pessoas e, frequentemente, pela falta de oportunidades e condições adequadas, associam a sua deficiência à impossibilidade de aprender e de gerenciar a própria vida, e assim acabam se tornando passivos e dependentes da atenção de outras pessoas. É comum vermos como algumas famílias e também alguns professores antecipam e atendem à necessidade dessas pessoas, falando por ela ou determinando o que é bom e necessário, numa tentativa de suprir-lhes as necessidades. Outra consequência recorrente que alguns estudantes que não falam ou utilizam a fala de maneira precária é a ocorrência de comportamentos auto- e heteroagressivos, tanto em casa como no ambiente escolar. Portanto, a comunicação alternativa aumentativa é destinada a pessoas sem fala ou sem escrita funcional, ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar ou escrever. O que devemos considerar ao construir um recurso de comunicação alternativa aumentativa? Os recursos de comunicação devem ser construídos de forma totalmente personalizada e devem levar em consideração várias características que atendam às necessidades deste estudante. A escolha do recurso deve ser feita mediante análise de diversos fatores, iniciando pelas características individuais do estudante no que se refere a habilidades perceptuais, motoras, cognitivas e linguísticas. Esses dados podem ser obtidos através de entrevista com a família e da avaliação diagnóstica do estudante. Os dados sobre a condição financeira da família podem indicar se será utilizado um recurso de baixa ou alta tecnologia. O nível de comprometimento motor indica se o estudante é capaz ou não de apontar para a figura desejada. Se o estudante não consegue apontar, temos que pensar em outras estratégias para que ele consiga indicar a figura desejada, como veremos mais para frente. Saber como o estudante se comunica nos ajuda a decidir sobre quais os objetivos que devem ser propostos, como, por exemplo, é importante que um estudante que não fala consiga recusar ou solicitar alguma coisa em específico, como pedir para ir ao banheiro. Ou no caso de um estudante que fala poucas palavras, é importante que ele consiga ampliar seu vocabulário, e isso pode ser feito utilizando recursos da comunicação alternativa aumentativa. Como apresentar um objeto concreto para ele e fazer a associação deste objeto com a imagem, o representando em um cartão ou em objetos em miniatura no caso de alunos surdos cegos. Estudantes com autismo podem apresentar dificuldades em compreender e regular situações sociais, as suas emoções e o seu próprio comportamento. Em casos em que o estudante apresenta comportamentos agressivos, como bater, chorar, gritar ou ainda empurrar o caderno ou algum outro objeto, demonstrando claramente que quer interromper uma atividade, podemos dar significado para estes comportamentos, usando um referencial verbal, associando a palavra não. Vocabulário. Devemos considerar o vocabulário que será utilizado em seu recurso de comunicação. As figuras devem ser previamente selecionadas, de acordo com os dados da realidade concreta de cada estudante, tais como idade, para não utilizarmos figuras infantilizadas demais. Devemos considerar o grupo de convívio, quais são as palavras utilizadas no meio em que ele está inserido, quais as coisas disponíveis em seu ambiente familiar, social e escolar, quais os objetos que utiliza o dia a dia e alimentos que fazem parte do seu cotidiano, quais os temas e conteúdos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula. Deve-se fazer um levantamento das palavras que são utilizadas em casa, no ambiente escolar e durante as atividades propostas pelo professor, para que o estudante possa manifestar sua preferência, dúvidas e necessidades que são individuais. Lembrando que para a seleção do vocabulário é fundamental o envolvimento do estudante,
dos familiares, dos professores, dos funcionários da escola, dos colegas e de todos aqueles que estarão diretamente engajados na utilização deste recurso, para que ele tenha a possibilidade de se comunicar com mais pessoas e em contextos diferentes. Outro aspecto que deve ser considerado para a construção do recurso de comunicação que será utilizado pelo estudante são os sistemas de símbolos, que podem ser gestuais, gráficos e pictográfico. Os sistemas gráficos podem ser usados por pessoas com mobilidade reduzida, mesmo em casos de extrema gravidade. Para estudantes surdos, é utilizada a linguagem gestual, conhecida como Libras. O uso de gestos manuais requer habilidades motoras adequadas, portanto, não é indicado para estudantes que apresentam comprometimento no movimento das mãos. Os símbolos gráficos e pictográficos são imagens organizadas por categorias e expressam ideias, sentimentos, ações, lugares, pessoas, temas de conhecimentos, entre outras possibilidades de representação. Ao apontar para um símbolo gráfico, o aluno escolhe e expressa a mensagem que deseja comunicar. Pode ser utilizado desde sistemas muito simples, baseados em desenhos, fotografias, sistemas pictográficos ou a ortografia tradicional, em que o estudante pode utilizar letras, palavras e frases para se comunicar, até sistemas progressivamente mais complexos, como o uso de tecnologias de apoio para a comunicação e os diferentes recursos para acesso. Um aspecto fundamental que deve ser considerado na escolha do sistema simbólico é a opinião do próprio usuário, que pode manifestar desinteresse por imagens mais infantis ou de difícil reconhecimento. Um dos sistemas simbólicos amplamente utilizado no Brasil é o PCS, Símbolos de Comunicação Pictórica, porque ele apresenta imagens facilmente reconhecidas tanto por crianças quanto por adultos, apresenta grande quantidade de símbolos disponíveis no formato colorido ou preto e branco e a representação de expressões mais abstratas, como, por exemplo, triste, feliz, cansado. Existem outras alternativas de acesso ao banco de imagens, que pode ser fotografias digitais, digitalização de imagens, biblioteca de figuras, fotos capturadas em cliparts ou pela internet. As pranchas podem ser feitas sem símbolos, quando esta for opção do usuário. Neste caso, utilizam-se letras e palavras escritas. Qualquer que seja a fonte para a obtenção de símbolos gráficos, é importante que a escolha desse símbolo seja feita com o estudante ou confirmada por ele, e a partir de então seja padronizada. Isso significa que, se escolhermos com um estudante uma determinada imagem para representar a expressão família, esta imagem será aplicada toda vez que necessitarmos construir para ele uma prancha e incluir a palavra família. Tratando-se de um mesmo usuário, não devemos usar símbolos diferentes para a mesma expressão. Para estudantes com dificuldades visuais, usamos contrastes de cores preto e branco ou amarelo e preto, que pode ser mais eficiente. Para estudantes cegos e surdos cegos com impedimentos de comunicação, a confecção de pranchas pode ser feita utilizando símbolos com textura, com escrita em braille, em miniatura ou utilizarmos partes de objetos ou objetos reais. Os recursos de comunicação podem ser de baixa ou alta tecnologia. Na baixa tecnologia, são utilizados recursos de baixo custo ou mesmo sem custo, pois são elaborados a partir de materiais usuais do cotidiano escolar. São confeccionados manualmente através de encartes de revistas ou jornais, fotografias reais ou figuras extraídas do site Arazaki, que disponibiliza inúmeros pictogramas gratuitamente. Devemos pensar ainda em alguns aspectos como o formato, tamanho da imagem, a quantidade de imagens, o material que será utilizado para sua confecção e a organização dos símbolos na prancha. Em casos de estudantes surdos cegos, temos a opção de trabalhar com relevos, miniaturas ou objetos. A alta tecnologia abrange uma ampla gama de equipamentos como computadores,
iPads, celulares, softwares, dispositivos e recursos elétricos e eletrônicos, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, entre outros. Para organizarmos o recurso de comunicação que será utilizado, devemos considerar, além das habilidades motoras, sensoriais e cognitivas do usuário, a portabilidade e a praticidade de uso. Os cartões de comunicação são confeccionados com vocabulário variado e devem estar à disposição do usuário e dos parceiros de comunicação. A prancha de comunicação apresenta de forma organizada um conjunto de símbolos que indicam qual assunto se pretende falar. Esta prancha pode ser chamada de índice ou prancha principal. Cada símbolo da prancha índice pode ser desdobrado em outra prancha temática. As pranchas podem ser organizadas nas pastas de comunicação. A prancha índice ou prancha principal posiciona-se na primeira página e as demais ocupam as páginas seguintes. Podem ser utilizados ainda carteiras e chaveiros, que podem ser uma ótima opção para a organização dos símbolos de comunicação em função da portabilidade. É possível organizar várias coleções de símbolos, incluindo vocabulário para ser utilizado durante a aula, na biblioteca, na educação física, no supermercado ou em outros lugares. O estudante porta seu recurso de comunicação, que fica preso à sua roupa, utilizando-o quando for necessário. Podemos organizar os recursos de comunicação em uma mesa com prancha. Ela pode ser utilizada em sala de aula ou sobre a mesa fixa na cadeira de rodas. Podemos colocar uma prancha de comunicação e revesti-la com material plástico adesivo, favorecendo a conservação do material. Podemos utilizar ainda o colete de comunicação, utilizado pelo professor. É confeccionado com um tipo de tecido onde o velcro adere, os cartões de símbolos, as miniaturas de objetos, personagens de histórias, entre outros. São preparados com velcro e fixados no colete do professor. A agenda de comunicação é um recurso criado para ampliar e qualificar a comunicação do estudante, tanto na escola quanto na família. A agenda, o estudante pode levar e trazer novidades e temas para serem compartilhados entre a escola e a família. Já os calendários e quadros de atividades podem ser utilizados para o planejamento de atividades e também pode ser confeccionado em feltro. O painel indica a semana, o mês e o dia e pode ser usado para indicar as atividades que serão desenvolvidas pela turma em sua programação, como leitura, lanche, passeios, entre outros. Como recursos de alta tecnologia, temos os vocalizadores. O vocalizador é um recurso eletrônico de gravação para facilitar a comunicação através de mensagens pré-gravadas. Ao se tocar em um símbolo, botão ou tecla, ou ao se digitar uma palavra, ouve-se a mensagem a ser comunicada. Existem vários modelos de vocalizadores e eles diferem tanto em relação à portabilidade quanto ao número de mensagens ou a forma de acesso, as mensagens, a estética e também em relação ao custo. O computador e o iPad funcionam através de softwares específicos de comunicação alternativa e é possível construir pranchas de comunicação personalizadas e interligadas entre si, que podem ser utilizadas no próprio computador, que terá a função de um vocalizador, ou em vocalizadores específicos que utilizam esses programas. O usuário acessa a mensagem que deseja comunicar e esta é falada por voz sintetizada ou gravada. Quando o estudante apresenta alterações motoras que dificultam a utilização do mouse convencional, podemos optar por modelos alternativos, como joystick, mouse de membrana ou de esfera. O acionador é um dispositivo acoplado ao mouse ou às outras tecnologias, que substitui o clique convencional por um toque mais simples, que exige menor destreza do usuário. Como recurso de alta tecnologia, nós temos ainda o mouse adaptado, que permite uma melhor acessibilidade ao computador, pois possibilita substituir o clique padrão de um mouse convencional pelo clique de um acionador, facilitando o acesso a softwares e sistemas de varredura. Temos a colmeia para teclado, que facilita a digitação e o manuseio de quem possui dificuldades motoras,
E temos o rastreador de olhos, indicado para pessoas com dificuldades motoras severas. Ele permite controlar o cursor do computador, digitar com teclado virtual e operar ferramentas para conversão texto-voz. O computador pode ser ativado pelo movimento da cabeça. Sobre o monitor, localiza-se uma câmera que identifica um pequeno ponto luminoso colado na testa do aluno. Ao mover a cabeça, ele controla o deslocamento do cursor sobre a tela do computador. A ativação do clique acontece no momento em que o cursor parar, por um tempo determinado na área que o aluno pretende ativar. Para estudantes surdos, podem ser utilizados aplicativos como o HandTalk, que funciona como um tradutor de bolso, que através da inteligência artificial realiza a tradução do português, que pode ser digitado ou falado, para a língua brasileira de sinais. Quando as alternativas de acesso direto ao símbolo não forem bem-sucedidas, a escolha da mensagem a ser falada pode ser feita de forma indireta, ou seja, por varredura. No modo de acesso por varredura, um sinal visual ou auditivo selecionado automaticamente os símbolos e o usuário. Quando as alternativas de acesso direto ao símbolo não forem bem-sucedidas, a escolha da mensagem a ser falada pode ser feita de forma indireta, ou seja, por varredura. No modo de acesso por varredura, um sinal visual ou auditivo seleciona automaticamente os símbolos e o usuário realiza a escolha ativando uma chave acionadora, que é colocada em qualquer parte do corpo sobre a qual ele tenha controle. O planejamento da prancha é algo muito pessoal no que diz respeito ao vocabulário, ao sistema simbólico escolhido, ao tamanho e à disposição dos símbolos. Devemos priorizar o que for mais conveniente e funcional para o estudante. Ao planejar a disposição dos símbolos na prancha, podemos considerar uma ordem definida, da esquerda para a direita, em colunas de símbolos organizados por categorias, representando expressões faciais, pessoas, verbos, substantivos, adjetivos e o que chamamos de miscelânea, que são diversos símbolos que incluem letras, números, artigos, interrogativos. Para facilitar a localização dos símbolos na prancha, utiliza-se também a codificação por cores, onde cada categoria é representada por uma cor diferente. As expressões sociais são representadas pela cor rosa, pessoas pela cor amarela, verbos pela cor verde, substantivos pela cor laranja, adjetivos pela cor azul e todos os outros símbolos que estão fora dessas categorias terão um fundo branco e um contorno preto. O sucesso das políticas que visam a inclusão escolar de estudantes com deficiência depende também de recursos que lhes permitam compensar as limitações funcionais motoras, físicas ou sensoriais no processo de inclusão e de construção do conhecimento. Quando selecionados de forma adequada, esses recursos pedagógicos eliminam ou diminuem as barreiras temporárias ou permanentes que impedem ou dificultam o desenvolvimento social, afetivo e mental do estudante com deficiência e facilitam o acesso a todas as atividades curriculares, possibilitando-lhes aprender de maneira mais eficiente possível. No próximo módulo, serão abordadas sugestões de estratégias pedagógicas para serem utilizadas no ambiente escolar. Neste momento, finalizo este módulo, espero que tenha sido proveitoso e lembrem-se de acessar os materiais de apoio e fazer as atividades, a fim de fixar o conteúdo apresentado. Até mais!